Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje trazendo mais um vídeo para o canal Fala Gui. Então vamos lá, que hoje é um livraço que eu vou trazer aqui para vocês. A autobiografia O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu, do Stefan Zweig. Bom, Stefan Zweig foi um escritor, biógrafo, poeta que viveu no século XIX e XX e que tem uma obra vasta que traz sobre ensaios, traz poemas, obras de ficção, novelas e biografias, como da Maria Antonieta, que talvez seja a próxima leitura do Stefan Zweig. E nesse livro aqui, que eu acho que é a melhor porta de entrada, ele vai trazer um retrato dele mesmo e do tempo em que ele viveu. E essa aqui é uma autobiografia bem diferente do Stefan Zweig. Não necessariamente do Stefan Zweig, mas no geral. Por quê? Porque ele vai, ao invés de tratar exatamente só sobre a vida dele, ele vai usar a vida dele para tratar o tempo em que ele viveu e as mudanças socioculturais desse tempo. Ou seja, e esse livro é tão bom porque através da vivência dele, ele conseguia apresentar muito bem o Zeitgeist da época, que é o famoso espírito do tempo, o sinal do tempo, como era estar naquele tempo lá. É quase uma viagem no tempo esse livro, porque ele vai narrar com tanta riqueza e tanta precisão como era a Europa dos séculos XIX e XX. A Europa antes da Primeira Guerra Mundial, entre guerras e no começo da Segunda Guerra Mundial. E ele vai narrar com tanta precisão que é como se o leitor estivesse lá com ele. Porque é realmente muito bom a maneira como ele faz isso aqui. Porque ele narra de uma maneira que, mesmo as pessoas que não estavam lá, porque a maioria de nós não estava lá, né? Pouquíssimas pessoas que estão vivas hoje estavam lá, ele consegue meio que compartilhar isso como se fosse uma memória acessível. Nós nos sentimos como se nós estivéssemos lá. E esse é um dos maiores triunfos do livro. Ele não só captura toda essa essência daquele tempo, como ele consegue mostrar a vida do próprio Zweig e convidar o leitor a participar quase. Bom, vamos aos poucos. No começo da vida dele, lá quando ele tinha seus 15, 14 anos, que ele era um estudante, ele vai narrar toda a riqueza cultural da Viena do século XIX e comecinho do século XX, quando diversos filósofos estavam trabalhando. O próprio Nietzsche, por exemplo, ele chega a ler o Nietzsche aqui, ele e os amigos dele, e várias outras pessoas que estavam começando a publicar seus trabalhos, o Freud, outros grandes notáveis, por exemplo, que eles vão atrás, o Thomas Mann é citado no livro, o Tolstói também, e como esse contato com a cultura moldou o Zweig. Ele vai, a partir disso, buscar a carreira de escritor, e ele vai narrar uma outra coisa interessantíssima aqui, que é como a juventude de Viena estava tão alucinada por essa diversidade cultural, tanta coisa acontecendo, tantos filósofos, poetas, autores publicando, tantos atores e peças de teatro acontecendo, que quando chega mais ou menos o momento que a Primeira Guerra Mundial começa a se formar ali, que começa a fechar o tempo, pode-se dizer assim, que percebe-se que alguma coisa de ruim pode acontecer, eles meio que não acreditam nisso. Como é que isso é possível? Sabe? Porque era tão diferente do que as coisas que eles estavam acostumados a viver, né? E isso vai abalar muito o Zweig. Ele vai perder muitas coisas, ele vai depois ter grandes prejuízos na vida dele. E isso vai abalar muito ele. Né? Daí depois o Stefan Zweig vai narrar o período entre guerras, como foi esse período e os traumas que a Primeira Guerra Mundial deixou e o que isso ia impactar para o começo da Segunda. Né? E como era a vivência dele e como ele viveu esses tempos. Né? E o Stefan Zweig, ele indiretamente foi uma vítima da Segunda Guerra Mundial, porque apesar de ele não ter sido morto diretamente pelos nazistas ou em combate, né, ele era um cara judeu, ele acaba se suicidando aqui no Brasil, em Petrópolis. Por sinal, é importante dizer que esse livro que estava sendo vendido pela Companhia das Letras e pelo selo Zahar, que é por onde ele é publicado, por um preço promocional, e todo o dinheiro arrecadado ia ser destinado para ajudar as pessoas que foram vitimadas aí pelas tempestades de Petrópolis. Então, eu não sei se o site ainda está disponível com esse preço, mas se quiser dar uma olhada, eu recomendo, porque é muito bom esse livro e também vai ajudar as pessoas, né? Bom, e ele vem para o Brasil, e primeiro quando ele estoura a Segunda Guerra, quer dizer, um pouco antes da Segunda Guerra, quando começa toda a perseguição nazista contra os judeus e contra outras pessoas, o Zweig, ele percebe que está em perigo, né? E ele abandona a Áustria, que é onde ele morava, ele mora em Salzburgo, na Áustria, né? E ele é um cara apaixonado pelo país dele, pela vida lá. Toda a vida dele estava lá, os livros dele, os amigos dele, e ele é forçado a abandonar tudo isso, e isso é uma parte muito difícil de acompanhar, né? Porque o cara perder tudo que ele construiu, sabe, é bem doloroso mesmo. Daí depois ele vai para Londres, né, e não sei se é Londres, não, para Inglaterra, na realidade, acho que é para uma parte mais rural. Daí depois, quando a
estoura de fato a Segunda Guerra Mundial, ele vai embora de novo, porque ele acaba se tornando uma pátrida, porque a cidadania dele é caçada, né? E ele vira uma pátrida e ele tem que sair também do país, né? Também para se afastar da guerra, e ele vem para o Brasil. E quando isso não é narrado no livro, o livro é publicado em 1941 e o Zweig se mata em 1942, né? Um ano depois da publicação, quando o governo Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. Ele percebe que todo aquele sonho de paz, o Zweig é um grande pacifista. Quando cada vez aquela paz que ele tanto sonhava é cada vez mais distante, cada vez mais destruída, ele acaba, infelizmente, não aguentando, e ele e a esposa dele cometem suicídio no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né, onde eles moravam, em 1942. E é tão doloroso no final do livro, porque já se percebe essa desilusão com a vida pelo Zweig, né? E é uma coisa muito triste, né? É bem difícil de ler os últimos capítulos. Ele também narra um pouco nos últimos capítulos a amizade dele com o Freud, que é interessante e tal. Que o Freud também teve que fugir da Áustria, que o Freud era austríaco, e ele vai para Londres, onde o Zweig estava, eles ajudam o Freud a se estabelecer ali, e é um livro interessantíssimo. E assim, é como as mudanças políticas, as mudanças sociais e culturais vão mudando a Europa no começo do século XX, final do século XIX. É interessantíssimo, porque, como eu disse, é um cara que estava lá e vai mostrar da melhor maneira possível, né? Porque ele foi não só testemunha, mas ele foi participante de vários eventos. Ele conhece o Thomas Mann, o autor de Montanha Mágica, ele conhece outros autores, ele conhece o Rainer Maria Rilke, ele conhece várias outras pessoas notáveis ali daquela época. E é realmente interessantíssimo de acompanhar esse livro e acompanhar a vida desse cara, porque ele foi um ser humano pacifista, que buscava paz, buscava melhores condições de vida para as pessoas. Ficou tão desiludido quando o ódio ganhou na Segunda Guerra, também um pouco na Primeira, mas mais na Segunda ainda, porque apesar da Primeira Guerra ter sido uma tragédia, teve causas econômicas, foi uma coisa mais assim, mas na Segunda Guerra, quando o ódio de fato é o principal causador, é uma coisa muito dolorosa para ele. A perseguição aos judeus é uma coisa que também acaba forçando ele a abrir mão de tudo. Quando ele abre mão de tudo é uma coisa realmente dolorosa. Ele fala que ele viveu 50 anos, tudo que ele construiu parece que virou pó, e agora aos 50 anos ele tem que recomeçar. E é bem difícil essa parte, mas é um livraço, sabe? É um livraço que já se preparem, vai gastar todo o marcador de vocês. E além dos vai ser um grande narrador e conseguir demonstrar e mostrar para o leitor tudo o que está acontecendo naquela época da maneira mais clara e participativa e vívida possível, né? Ele consegue ainda ser um grande escritor. A escrita dele é muito boa, ele tem grandes frases, grandes reflexões aqui que eu marquei todas. Eu gastei quase um marcador inteiro nesse livro e eu recomendo aí que vocês marquem também, porque é um grande livro. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por hoje é só. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações e segue o Instagram do canal, que eu mudei o user. Agora é Fala Aqui. Tá aqui embaixo, em cima, não sei, tá aqui em algum lugar aparecendo. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.